Olá, tudo bem? Eu espero que você esteja bem, com a graça de Jesus habitando no seu coração. Que extraordinário, é um privilégio poder estar aqui de volta, gravando o vídeo, falando sobre este tema extraordinário da semana que é Seja Sábio. Nós estamos quase no finalzinho dessa semana e hoje nós ficamos com um capítulo da Bíblia, um versículo. E olha que interessante. Este versículo, ele retrata algo extraordinário sobre a vida de Jesus. O versículo é o 52 do capítulo 2 do Evangelho de Lucas. E descreve assim para nós: E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Esse versículo, como eu estava falando para vocês, ele retrata um período da história da vida de Jesus, que é ali quando Jesus estava com seus 12 anos de idade. José e Maria, depois de um dia de viagem, eles percebem que eles deixaram Jesus para trás. E aí, ambos os dois voltam para procurar Jesus, e quando eles encontram Jesus depois de 3 dias, lá no templo, conversando com alguns mestres e doutores da lei e fazendo pergunta para eles e respondendo as perguntas deles também. E aí aquele clássico encontro lá de Jesus com José e a Maria, e aí eles perguntam para Jesus onde você estava. E aí Jesus fala assim, ó, não convinha que eu deveria estar na casa de meu pai. A gente vê ali que Jesus desde pequenininho ele compreendia é, ou pelo menos nessa fase aqui da vida, que ele era Deus e que ele exerceria o seu ministério, o trabalho dele. Ele já entendia que ele era o Filho de Deus, aquele prometido Messias que todos esperavam. Jesus é o Cristo, Jesus é o Salvador, Jesus é o Messias. Mas olha que interessante, Jesus também é o nosso exemplo de como ser um verdadeiro cristão. Jesus é o exemplo daqueles que devem ser é, semelhantes a Deus, parecido com o Senhor. E tem um grande detalhe: a Bíblia descreve que Jesus crescia em sabedoria. E esse crescimento de sabedoria de Jesus era enquanto ele estava crescendo em estatura, ele crescia em graça. Jesus, então, aqui é representado para nós que esse crescimento dele era diante de Deus e diante dos homens. Nós, ao longo desta semana, vimos muitos princípios que norteia o crescimento da sabedoria nossa, como adquirir sabedoria. E Jesus, todas essas sabedorias, ele foi adquirindo ao longo da sua vida, até chegar no seu ministério, até morrer e ressuscitar, e hoje está lá na presença do nosso Senhor. Jesus, ele é o exemplo para nós de como alcançar a sabedoria. A Bíblia escreve para nós que desde muito novinho Jesus já tinha alcançado a sabedoria. E não é à toa que ele estava fazendo uso dessa sabedoria, respondendo e perguntando para os mestres e doutores da lei, né? E algo que chama atenção aqui também nesse versículo, nessa passagem, Jesus, ele, além de estar continuamente crescendo em estatura, ele crescia em graça. Esse termo crescer em graça, ele é muito extraordinário. Para nós, pecadores, o crescimento em graça é eu entender como Deus é misericordioso para perdoar os meus pecados, me purificar e me tornar santo. E assim eu tenho esse crescimento em graça no meu relacionamento contínuo com Deus. No caso de Jesus, Jesus não é pecador, igual a gente. Ele tomou sobre si os nossos pecados. Jesus nunca cometeu pecado. Mas Jesus, o crescimento em graça de Jesus era aquele relacionamento que ele tinha com o Pai,
a vivência que ele tinha com o pai, ele entendia que a missão que o pai deu a ele, para ele cumprir, ele levaria, sendo representante da misericórdia de Deus, sendo representante do amor do Senhor. Meus irmãos, tem muita coisa que a gente poderia descrever sobre o crescimento em graça. Mas a verdade é, para você ter sabedoria, você precisa continuamente crescer em graça. E o crescimento em graça é o nosso relacionamento com Deus, nossa comunhão com Ele, entender o perdão que Ele concede para cada um de nós, o perdão dos nossos pecados. Isso é o crescimento em graça. Então, você quer ser sábio? Cresça em graça. Entenda que o crescimento em graça vai te conduzir para mais próximo do Senhor. Assim, vamos fazer uma oração? Feche seus olhos e falemos com o nosso Deus. Pai, Jesus é o nosso exemplo, o nosso Senhor, nosso Salvador. Jesus deixou para nós um legado através dos evangelhos, enquanto ele vivia aqui na terra, que nós possamos também sim crescer em graça, igual ele cresceu, se desenvolveu, foi seu representante aqui na terra, foi o nosso Salvador morrendo na cruz e hoje é o nosso intercessor aí no céu, na tua presença, Pai. Meu Deus, nós queremos clamar a Ti para que o Senhor, na nossa vivência diária, possa nos conceder o crescimento em graça. Paulo descreve que a obra que o Senhor começou em nós há de ser concretizada. E nós precisamos muito do agir do Teu Espírito Santo no nosso coração e em nossa vida. Assim nós oramos fazendo esse pedido em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. E lembre-se, você quer ser sábio? Cresça em graça.